Meus irmãos, Gênesis 37, do verso 12 a 36, a palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: E, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: Um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou,
seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te adoramos, reunidos em teu nome neste dia santo, e te agradecemos, ó Deus, pelo texto inspirado, revelado, escriturado, preservado, ó Deus, para nós, a tua palavra. E te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor fala por meio do texto. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor envie o teu Espírito com a palavra. Fala ao coração do teu povo. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor use esse texto para cumprir propósitos de salvação de pecadores, que por meio desse texto possamos olhar para Cristo, para o Evangelho, e que o Senhor cumpra o teu propósito por meio da exposição da palavra. Assim oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nós retornamos a este capítulo 37 do livro de Gênesis, e diante desse capítulo, mais uma vez, nós fazemos a seguinte pergunta: por que os justos sofrem? E nós sabemos que os justificados, os santos de Deus, são pecadores. E é possível, e a Bíblia fala sobre isso, é possível que um santo de Deus, um justo, sofra por consequência dos seus próprios pecados. A Bíblia nos alerta, e o apóstolo Pedro, em sua carta, na primeira carta, nos alerta para que, no que depender de nós, nós evitemos esse tipo de sofrimento. Pedro diz, em 1 Pedro 4, 15 a 16, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Então, sim, há sofrimentos que o crente, pelos seus pecados, atrai sobre si, mas também há uma classe de sofrimentos, uma categoria de sofrimentos e aflições que alcançam o crente no caminho da fidelidade, no caminho da obediência. É o que nós vemos nesse texto acontecer com José. E Pedro nos alerta e nos explica que, caso o sofrimento do crente seja no caminho da obediência e da fidelidade, Pedro diz também lá em 1 Pedro, no capítulo 4, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então nós temos uma lista em toda a Bíblia de santos que sofreram no caminho da obediência. No Antigo Testamento, aqui temos o exemplo de José. No Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo tem uma lista grande de sofrimentos em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, acima de tudo, irmãos, o sofrimento dos justos aponta para o sofrimento daquele que é o justo, que é Cristo. O sofrimento dos justos apontam para o sofrimento do nosso Redentor, que sim, Jesus nunca pecou e sofreu tamanha oposição de pecadores, mesmo sem pecado, como argumentamos. Irmãos, então nós estamos aqui retomando o texto do capítulo 37. Esse capítulo 37, então, ele está no contexto da história de Jacó, mas a história de Jacó, ela passa a ser contada da perspectiva agora dos seus filhos, através dos seus filhos. E especialmente através de José. Veremos também sobre Judá no próximo capítulo, mas especialmente essa seção final do livro de Gênesis irá contar a história de Jacó através de José como um protagonista. Nós já observamos na sessão anterior que José foi eleito por Deus, ou escolhido, para uma posição de liderança e governo, mesmo sendo um dos mais moços, um filho dos mais novos ali.
Claro que José possui pecados, como todo filho de Adão, mas no nosso texto já observamos os sonhos ali que revelavam que José governaria sobre os irmãos e sobre o pai. Mas José, irmãos, ele não é odiado por algum pecado, embora alguém possa ver alguma falha, mas é muito evidente no texto que José é odiado principalmente porque ele é amado do seu pai. E também José é odiado por conta da sua virtude, ele é um filho fiel e obediente. E a virtude de José lança luz sobre a infidelidade dos seus irmãos, e isso atrai inveja, já vimos, inveja dos irmãos, ódio. Veremos aqui até os irmãos o odeiam ao ponto de o matarem, de cometerem assassinato. Desse modo, então, podemos dizer que José é o exemplo de um justo que sofre no caminho da obediência. Irmãos, diante disso, irei caminhar por esse texto a partir do tema: o eleito sofre por ser fiel. O eleito sofre por ser fiel. Em primeiro lugar, nós veremos dos versos 12 a 27, José sofre por ser fiel à sua vocação. Então, no nosso texto, a partir do verso 12, nós temos então Jacó comissionando, vocacionando José para que vá em busca dos seus irmãos. Verifique o estado dos seus irmãos, se estão bem. Então, o verso 12 diz que os irmãos foram apacentar. No verso 13 diz, Israel diz a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Então, há uma vocação, há então uma ordem do pai ao filho, e nós vemos então José um filho extremamente obediente. Ele atende prontamente ao seu pai. Mesmo sendo uma tarefa difícil, os seus irmãos estão deslocados. Veja que ele é enviado então a Hebrom, que está bem distante, 70 quilômetros ao norte. Ele encontra um homem no caminho e pergunta para esse homem sobre os seus irmãos. E esse homem diz que foram a Dotã, ouviu os seus irmãos conversando, isso está aí no verso 17. Foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. E veja que José, ele vai então em busca dos seus irmãos e os encontra ali em Dotã. Mas, irmãos, vejam que todo o tom aqui do nosso capítulo é que José é enviado para ver se os seus irmãos estão bem, se está tudo bem com seus irmãos. Na sessão anterior, nós vimos que José já fazia esse trabalho. Não é a primeira vez que José, inclusive, isso era um dos motivos que os seus irmãos o odiavam, porque ele trazia maus relatórios, maus relatos do que os seus irmãos faziam. Então, já era algo comum Jacó enviar José nesse tipo de missão. E José, então, ele vai porque, de fato, ele quer obedecer o seu pai e está preocupado. Verificar se está tudo bem com seus irmãos, se estão em paz, se está shalom, digamos assim, no hebraico. Mas, infelizmente, os seus irmãos eram infiéis e José voltava com más notícias, e isso trazia toda essa situação de rancor, de ódio da parte dos irmãos. Mas da parte de José é uma boa obra, José obedece o seu pai, José é positivo, ele quer o bem dos seus irmãos. E José, irmãos, tão somente está cumprindo a sua vocação. José está agindo de modo virtuoso. E isto provoca a ira nos seus irmãos, né? Isso provoca a ira. Então, em primeiro lugar, nós vemos que José sofre por ser fiel à sua vocação. Em primeira parte, nós vimos aí, ele de fato obedece o que o seu pai lhe pediu e lhe ordenou. Em segundo lugar, irmãos, dos versos 18 ao 28, nós veremos aí que José é alvo da conspiração dos seus irmãos. Então, a partir do verso 18, José então obedece e vai. Nós vimos aí até o verso 17.
Ele os acha em Dotã, no verso 17. E no verso 18, de longe, os seus irmãos o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele, para o matar. Como é que viram de longe, né? Possivelmente por conta da veste lá que o seu pai lhe deu, uma veste chamativa, né? E então, de longe, eles viram José aproximar-se e conspiram contra o seu irmão. Aqui nós temos a reação dos irmãos de José à sua vinda, à sua visita. José os busca, então José chega e de cara vemos aí uma conspiração com alvo terrível de tirar a vida do rapaz, e por meio disso também há um ódio à revelação de Deus, à palavra de Deus. Há também uma tentativa de anular a palavra de Deus, o decreto de Deus, que o Senhor revelou, nós já vimos, por meio de sonhos a José. Então temos aí no verso 18 a reação, a vinda de José, a conspiração. No verso 19 nós vemos os planos dessa conspiração, verso 19 e 20, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. Aí veja o que eles dizem: e vejamos o que lhe darão os sonhos. Veja que eles não esqueceram os sonhos e tinham ódio e raiva não apenas de José, mas sonhos que aqui nesse contexto são palavra de Deus, sonhos que são revelação de Deus, sonhos que revelam o decreto de Deus, o plano de Deus na história da redenção. Deus se agradou em revelar por meio desses sonhos. E os irmãos são rebeldes, não se submetem a Deus, à sua vontade em escolher José, e a vontade de Deus também revelada por meio desses sonhos aí, em que José iria reinar sobre os seus irmãos. Desse modo, irmãos, ainda que, como disse, alguém pode dizer: porque José era muito jovem e ingênuo e pode ter provocado os seus irmãos, faltou sabedoria e tato em contar esses sonhos, já sabia que seus irmãos não gostavam dele. Mas lembre, os sonhos são palavra de Deus aqui, nesse contexto. Deus lhe deu esses sonhos para que isso fosse comunicado à família da aliança. E isso deixa muito claro que, além do ódio a José, esses irmãos de José têm um problema com Deus. Não é um problema apenas horizontal com José, mas também um problema vertical. Eles alimentam ódio contra José, mas também rebelião contra o decreto de Deus. Não aceitam que Deus escolheu José, que Deus iria colocar José como governador sobre eles. São rebeldes contra o Senhor. Estão indo de encontro contra a revelação do Senhor. E além de manifestar inveja, rancor, falta de misericórdia para com o seu irmão mais moço. Então, uma conspiração, todos concordam, o texto deixa claro isso, todos os irmãos de José concordam nessa conspiração de o matar, mas o mais velho, o primogênito, Rúben, no verso 21, tenta livrar José, tenta livrá-lo e evitar o derramamento de sangue. Dizem: coloca o jovem aí na cisterna. E o texto diz, o narrador Moisés, narrador sagrado, diz que a ideia de Rúben era depois livrar José e o entregar são e salvo e o restituir ao seu pai. Isso está no verso 22. Então, Rúben, através de Rúben, Deus livra José, né? O Senhor livra José, usa a instrumentalidade de Rúben, quando ele diz: não lhe tiremos a vida, lança na cisterna. A sua ideia era restituir, então, a José ao pai. Mas no verso 23 nós temos aí que, de fato, eles tiram a túnica de José, no verso 23, despiram-no da túnica, talar de mangas compridas, o lançam na cisterna. Então, o conselho de Rúben é atendido e José
é livre, num primeiro momento, então, da morte. Essa túnica, irmãos, certamente também era muito ofensiva aos irmãos. Ela representa uma posição de privilégio, né, o amor do pai e um privilégio. José é jogado nessa cisterna vazia, ele é um prisioneiro, então, dos seus irmãos. E então o texto segue e Deus agora irá usar uma fala de Judá para também livrar José da morte. Veja que no verso 26, agora Judá diz o seguinte: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? E aí Judá tem uma ideia: vamos vendê-lo como escravo. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. E aí o argumento é: nosso irmão é a nossa carne. E então veja que os irmãos concordam também, todos concordam, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Todos estão de pleno acordo. E no verso 28, então, nós temos esse fim trágico. Claro, não é o fim. De uma perspectiva de toda a Escritura e do plano de Deus, é um livramento. O Senhor livra José da mão dos seus irmãos. E isso acontece através dessa cena trágica: José vendido para os midianitas. No verso 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, José não é morto, sua vida é preservada. Rúben não estava ali no momento da venda, ele volta no verso 29, ele volta à cisterna, ele olha e não encontra o rapaz ali, ele rasga as suas vestes e então ele diz: não está o menino e eu para onde irei? Então, por meio de tudo isso, claro, José, ele tem a sua vida poupada. O Senhor usa dessa providência para que ele não morra pela mão dos seus irmãos. Então, ao invés de matar o seu irmão, vendem como escravo, e por meio disso Deus livra José duas vezes. Primeiro usa Rúben, que dá a ideia de colocá-lo na cisterna, depois a ideia de Judá, vendê-lo como escravo, e agora uma caravana midianita que o leva para um lugar seguro, longe dos seus irmãos. Irmãos, no terceiro ponto aqui, terceiro lugar, do verso 29 ao verso 36, nós vemos aqui que o fiel José é preservado. Em meio, então, ao seu caminho de obediência, por meio da providência de Deus, agora, finalmente, José está livre da mão dos seus irmãos. É trágico, irá como escravo ao Egito, mas, de fato, não é mais alvo do ódio, da inveja dos seus irmãos, é afastado, é retirado ali do contato direto com os seus irmãos. E isso traz uma pergunta: como é que Deus poderá cumprir o plano de fazer José um líder, um governador sobre os seus irmãos, se ele está indo como escravo para o Egito? Claro que veremos mais adiante na narrativa. E nesse momento, então, irmãos, o plano dos irmãos de José agora é o que dirão ao seu pai. E então, nesse momento, o plano dos irmãos, veja que pecado atrai pecado e sobre pecado. Após vender o seu irmão como escravo, agora eles vão enganar o seu pai Jacó, né, usando vestes. Lembre que Jacó, o enganador, ele enganou o seu pai Isaque na questão da bênção, lá tomando a bênção de Esaú, e agora Jacó, Israel, será enganado também por meio de uma veste, que os seus irmãos irão pegar a veste de José, vão molhar no sangue de um bode, e então irão enviar ao pai com a mensagem: verifica aí se não é a túnica de teu filho, se é ou não é. E aí o próprio Jacó, Israel, naturalmente irá chegar à conclusão que José foi despedaçado por um animal selvagem. E então rasga suas vestes e fica de luto. Então Jacó, ele é enganado,
ele não suspeita de nada, ele faz uma leitura que seria natural. O seu filho não está ali, as vestes de seu filho estão molhadas de sangue. E Jacó então se desespera, há um luto muito grande, ele está desconsolado, o texto diz, todos tentam consolar o seu pai, mas de fato José é um filho muito amado, e ele diz: chorando descerei a meu filho até a sepultura, e de fato chorou o seu pai. Irmãos, em tudo isso há uma nota de esperança, porque Deus irá cumprir o seu plano. Todo esse ódio, inveja, tudo o que os irmãos de José fizeram contra ele, tudo o que os ímpios fazem ao conspirar contra o Senhor, contra o seu ungido, contra Cristo, contra o seu decreto, de fato, nada os ímpios podem fazer contra o Senhor. O que nós aprendemos aqui, e há uma nota de esperança nas Escrituras sobre isso, é que o mal não prevalece. O mal não pode frustrar o plano de Deus, o decreto de Deus, porque a salvação pertence ao Senhor. É uma obra soberana do Senhor. E isso é o mesmo caso que vemos no Evangelho, com relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, o justo de Deus, o Cordeiro de Deus, foi traído, entregue para ser morto, mas ressuscitou, ascendeu aos céus, está à destra de Deus. A cruz foi o caminho para que o Senhor ressuscitasse. Foi necessário a cruz. Era necessário que ele fosse morto para que pudesse então ressuscitar, ser assunto ao céu. E agora Cristo Jesus, exaltado à destra de Deus, reina soberano e age em favor do seu povo. E então nós vemos que do mesmo modo, e nós temos aqui prefigurado em José os sofrimentos do Redentor, José então será humilhado, foi vendido como escravo, irá para a casa de Potifar, mas o decreto de Deus vai se cumprir. Digamos assim, a história da redenção, o plano de Deus, o programa de Deus irá prosseguir em seu cumprimento. A tentativa dos irmãos de José é que foi frustrada, não foi concretizada. A sua tentativa de matar, de fazer com que os sonhos não se cumprissem, nada disso anula o plano de Deus. O plano de Deus é cumprido, ele se cumpre. Irmãos, então não há uma citação direta, como já disse, de José como um tipo de Cristo no Novo Testamento, mas é muito evidente que José, ele prefigura a obra do nosso Redentor, o modo como Deus governa esses eventos, o coração desses homens pecadores, até mesmo as obras más. Deus é soberano sobre essas obras e elas cooperam para o plano de Deus. Ou seja, ao vender José para o Egito, os irmãos de José, então, contribuem para que ele no futuro se torne governador do Egito. Então, tudo irá se cumprir, como sabemos pela palavra de Deus, e especialmente isso aponta para a salvação de Israel. Deus irá usar José como um salvador, um tipo de Cristo, um libertador, e também no Novo Testamento a salvação nossa, do povo de Deus, por meio do Evangelho. Deus soberanamente, então, usa as ações dos homens para cumprir o seu propósito, inclusive o propósito de salvar pecadores. José tipifica Cristo no sentido em que era necessário que ele José sofresse para então se tornar governador. Também Cristo precisava ser humilhado e sofrer para ser instrumento de salvação. E há vários paralelos então aqui de José como um tipo de Cristo. A traição, Jesus foi traído pelo seu povo, os judeus são seus irmãos. Também temos a venda, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata e José por 20 siclos de prata. Assim como Jesus foi entregue pelos judeus, que são seus irmãos, aos gentios, do mesmo modo José foi entregue aos midianitas. E todo esse pecado, então, apenas foi instrumento para o cumprimento
do plano de Deus. Então, não devemos temer, não importa a grandeza da malignidade, do pecado, o Senhor é soberano, Ele irá cumprir o seu plano de salvação e governa todos os eventos, bons e maus, para o cumprimento do seu propósito. Inclusive, todas as ações das criaturas estão nas mãos de Deus, inclusive as ações dos ímpios também cumprem o decreto de Deus. Irmãos, diante disso, ainda aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos então dando sequência à exposição do capítulo 37, há aplicações similares àquilo que já vimos na primeira exposição desse capítulo, e mais uma vez então afirmamos a verdade de que o decreto de Deus e de sua eleição sempre será ofensivo aos ímpios. Os ímpios irão se rebelar contra o ungido do Senhor, contra Cristo. Eles irão conspirar, como o Salmo 2 diz, contra o Senhor e contra o seu ungido. Irão buscar livrar-se dos seus laços, das suas cadeias, mas a igreja pode estar certa de que nada irá alterar o decreto do Senhor. Cristo reina, Cristo governa com cetro de ferro. Nós vemos aqui que a fidelidade de José, assim como a de Cristo, causou ódio nos seus irmãos. E sabemos então que o mundo odeia a Cristo, e sabemos também que assim como o mundo odeia a Cristo, haverá de odiar os discípulos de Cristo, Cristo já falou sobre isso, mas esse ódio do mundo a Deus, às doutrinas de Deus, aos santos, nada disso impedirá o avanço do plano de Deus, do seu decreto. Mas aqui há um alerta, irmãos, sobre o que a ira e o rancor acumulados podem causar. Jesus fala no Sermão do Monte que o pecado ele é cometido no coração, mas nós temos aqui nesse capítulo 37 o que um pecado não mortificado pode produzir, ações terríveis como o assassinato. Em Gênesis já vimos anteriormente o caso de Caim e Abel, mas nós vemos aqui um grupo conspirando, um grupo de irmãos ali. Caim matou seu irmão Abel, mas nós vemos aqui algo terrível, um grupo de irmãos conspirando para matar o seu jovem irmão, e isso é terrível, e veja como o pecado não mortificado pode produzir ações práticas, obra da carne. Isso também ressalta, irmãos, ver de modo tão claro o pecado exposto aqui desta família da aliança. Nós vemos a graça de Deus e a fidelidade do Senhor em escolher um pecador como Jacó e uma família cheia de pecado e dividida como esta, para cumprir os seus propósitos salvadores. Então nada disso impediu, pelo contrário, Deus usou toda essa situação de pecado, de divisão, e o Senhor, na sua soberania, claro, haverá arrependimento no futuro e como veremos, com a graça do Senhor, mas o fato é que o Senhor usa esta família e toda esta situação para cumprir o seu propósito. Também é maravilhoso, como vimos durante a exposição, ver os sofrimentos e a humilhação do nosso Redentor prefigurados aqui em José. Todas as Escrituras testificam de Cristo. Então, medite na Escritura. Considere a maravilhosa obra de Cristo em favor de pecadores. José, então, será instrumento para o bem dos seus irmãos, mesmo tendo sido traído, rejeitado, como que morto. E é isso a mesma coisa que acontece conosco no Evangelho. Nós pecamos, nós rejeitamos e matamos o nosso Redentor, mas Ele nos amou e nos salvou enquanto éramos pecadores. Sofrimento algum irá impedir ou frustrar o plano de Deus. A grande questão também, irmãos, diante do que vimos no texto, é que enquanto estamos andando com Deus no caminho da obediência, podemos, como santos, ser alvos de ações pecaminosas, de sofrimentos. E a grande pergunta, uma pergunta que esse texto nos traz,
é sobre o sofrimento dos justos. Você é fiel ao Senhor, então esteja pronto a suportar sofrimentos pela causa de Cristo. Sofrimentos que te são enviados no caminho da obediência. E José, então, ele, como um santo de Deus fiel, ele de fato aponta para isso, assim como outros santos, Paulo. Claro que acima de tudo o próprio Cristo. Então, nós aprendemos da Escritura que os santos de Deus, os justos, não devem desanimar. Você não deve desanimar. Se você está dizendo, não, agora eu vou andar de modo mais fiel, obediente ao Senhor, e enquanto você faz isso, mais sofrimentos vêm sobre você, não desanime, não tema o fato de que quanto mais fiel você for, mais obediente, mais o mundo vai te odiar. Mais a tua virtude irá provocar a inveja do mundo. Então, entenda isso, olhe para Cristo, suporte estes sofrimentos, não desanime em ser fiel, mesmo que você se veja muitas vezes só no caminho da obediência, porque no tempo certo o Senhor irá te exaltar. Se nesta vida ou na volta de Cristo, mas o fato, irmãos, é que nós não devemos esperar a exaltação, a glória final com Cristo antes dos sofrimentos, porque nós vemos que há essa estrutura no Evangelho, há um caminho da cruz que nós devemos andar por meio da fé. E o crente, a igreja, o povo de Deus, deve aprender a confiar no plano de Deus para o sofrimento. Então nós vemos aqui, José não entende nada, né? Vendido, vai ficar anos lá sendo escravo, na casa de Potifar, e cada vez parece que a coisa vai piorar, ele fiel a Deus, quantos anos servindo a Deus, sendo fiel a Deus. E então nós aprendemos, irmãos, e Deus fala à igreja, você crente precisa confiar no plano de Deus para o sofrimento, e o sofrimento, na verdade, ele irá ser algo que faz parte da caminhada cristã. Agora, quanto ao ímpio não convertido, atenção, diante daquilo que vimos aqui, você precisa aceitar o plano de Deus, o decreto de Deus, porque ele vai se cumprir. Você querendo ou não, gostando ou não, o plano de Deus vai se cumprir e você terá que lidar com as consequências da sua rebelião. Então, sujeite-se a Cristo, busque a Cristo para a salvação, reconheça que o justo sofreu e morreu pelos pecadores, vá a Cristo, arrependa-se, creia no Evangelho de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos crentes maduros, que não sejamos pessoas assustadas ou confusas diante do sofrimento, que possamos fazer um autoexame, se estamos sofrendo nesse momento, é por conta de um pecado particular ou de uma negligência como crente, ou é porque sou fiel a Deus, sou obediente e não querendo ofender, mas por conta da minha fidelidade e obediência, provoco o pecado daqueles que estão ao redor. Se for por esta causa, fique firme, seja fiel, mas é necessário refletirmos, termos isso em mente e separarmos estas coisas para que possamos ser crentes maduros e fiéis e saber lidar bem com essa questão do sofrimento para aqueles que são fiéis a Deus. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor nos ensine a cada um de nós sobre estas coisas. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé nesse momento, vamos orar. Senhor Deus santo e justo, todo-poderoso, Deus que governa todas as coisas, Deus trino, te adoramos, ó Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, o teu reinado, sobre tudo e todos, sobre cada criatura,
E pedimos ao Senhor Deus que o Senhor Deus venha abençoar, ó Deus, a Tua palavra em cada coração aqui presente. Ó Deus, submete os corações ao Senhor, ensina, instrui, nos dá a ouvir os Teus alertas, nos dá também prontidão em abraçar as verdades que foram expostas sobre o sofrimento, aquilo que a Tua palavra nos diz sobre sermos fiéis ao Senhor e consequências de uma vida santa, de uma vida de piedade. Também nos ajuda, ó Deus, a evitarmos trazermos sofrimento sobre nós mesmos por conta dos nossos pecados. E nos ajuda em tudo isso, ó Deus, a olhar para Cristo acima de tudo e reconhecer que Jesus é o único justo e santo, sem pecado, que sofreu como inocente em nosso lugar e que possamos confiar somente na justiça de Jesus. Também nos dá corações crentes na verdade dos Teus decretos, do Teu plano que se cumpre sempre, e nos dá a agir com sabedoria e prudência, ó Deus, em resposta a isso. Abençoa, dá-nos uma semana de paz, abençoa a Tua igreja. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor confronte os ímpios com estas verdades, que o Senhor os alerte sobre a sua situação tão difícil, de perdição, enquanto estão longe de Cristo, e que o Senhor os chame, ó Deus, pela Tua graça, que eles venham reconhecer, ó Deus, enquanto é tempo, que conspiram contra o Senhor, odeiam a Cristo, odeiam o reinado de Cristo, o seu decreto por natureza, que venham, ó Deus, de fato, humilharem-se diante do Senhor e buscar um coração quebrantado, regenerado, que só o Senhor pode dar. Dá-nos a Tua bênção, ó Deus, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.